Em virtude da pandemia do novo coronavírus, algumas adaptações nas relações trabalhistas foram necessárias para ajudar a manter o índice de empregos no país. Entre elas está uma medida provisória que permite às empresas fazer alterações nas jornadas de trabalho e redução salarial, desde que sejam cumpridas todas as regras necessárias. Ambas essas medidas têm algumas regras em comum. Tá? Por exemplo, essas medidas elas só podem ser realizadas pela empresa mediante acordo individual ou negociação coletiva. E o acordo individual não pode ser pactuado com todos os trabalhadores. Existe uma regra aí salarial, considerando a base salarial desse colaborador. Outra regra que tem em comum seria a questão da garantia de emprego. Os trabalhadores que tiverem tanto a redução da jornada, a redução do salário, quanto a suspensão do contrato, eles vão ter direito a uma garantia de emprego pelo período que tiver acontecido essa alteração contratual e também por igual período que foi pactuado com o trabalhador assim que as atividades voltarem ao normal. Outra questão que tem gerado dúvidas entre funcionários e empregadores é se o trabalhador pode ser demitido se contrair a Covid-19. Por se tratar de um assunto novo, tendo em vista que a pandemia trouxe uma série de adaptações na legislação já existente, é preciso cuidado e atenção antes das decisões serem tomadas. Essa matéria diverge opiniões entre os juristas, porém, a gente sempre recomenda cautela para a empresa. Por quê? Porque esse trabalhador que contraiu o vírus, ele vai poder ingressar na Justiça do Trabalho requerendo seus direitos. A Justiça do Trabalho repudia as rescisões discriminatórias e ela entende que é discriminatória aquela rescisão de trabalhador que possui aí uma moléstia, uma enfermidade que causa exclusão social, podendo, então, a empresa ser, sim, condenada judicialmente. Porém, se a empresa tiver aí outras razões para fazer a demissão desse colaborador, por exemplo, o encerramento das atividades empresariais, eu entendo que não vai haver nenhum empecilho. No entanto, vale lembrar que se durante o período da pandemia o contrato de trabalho estiver suspenso dentro das normas da medida provisória e o próprio funcionário solicitar a sua demissão definitiva, a empresa precisa cumprir as normas da CLT e comunicar os órgãos responsáveis. Essa comunicação ela precisa ocorrer no prazo de 2 dias corridos a partir do pedido de demissão. Quando o colaborador ele faz o pedido de demissão, ele renuncia ao direito da garantia de emprego. Então, a empresa não vai precisar arcar com nenhuma verba indenizatória a esse título. E também uma informação importante que eu preciso trazer é que se por acaso o colaborador receber um valor de benefício a maior, obrigatoriamente ele precisa fazer essa restituição à conta bancária do Tesouro Nacional, conforme as diretrizes da Portaria 10.486 de 2020, divulgados pela Secretaria-Geral da Previdência do Trabalho. Outros pontos que ainda geram polêmica e precisam de esclarecimento são os benefícios que habitualmente são concedidos aos trabalhadores, como o Vale Transporte e o Vale Refeição. O Vale Transporte, ele é regulamentado pela CLT, ou seja, a empresa tem a obrigação de fornecer esse benefício para o trabalhador, só que esse benefício ele existe uma finalidade. Qual seria essa finalidade? É possibilitar para o trabalhador o deslocamento entre a casa e o local de trabalho. Uma vez que essa finalidade já não existe mais, porque o trabalhador está trabalhando de sua residência, a empresa pode sim, o entendimento que vem aí perpetuando é que a empresa pode sim suprimir esse benefício, então deixar de fornecer esse benefício ao trabalhador. Quanto ao benefício do Vale Refeição, essa matéria também diverge opiniões. Porém, ao meu ver, a CLT, no artigo 6º da CLT, ela deixa ali expressamente informando que o trabalho em empresas e o trabalho desenvolvido em domicílio, eles não se diferenciam, de modo que os benefícios fornecidos àqueles trabalhadores também são devidos aos outros. Então, eu entendo que a empresa não poderia suprimir esse benefício apenas mediante acordo individual com o trabalhador.